Vamos lá, segunda carta aos Coríntios, segunda epístola de Paulo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os irmãos santos que estão em toda a Caia. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu disse para vocês que Paulo, ele escreveu não só 2 cartas para os Coríntios. Ele escreveu outras cartas, mas 2 cartas que constam dos historiadores. Só que ela não consta no cânon sagrado. Eu não sei explicar por quê, porque eu já procurei em pesquisas, procurar saber por que não estão inseridos no cânon sagrado essas 2 cartas. Entendeu? Eu não sei por quê. Nós podemos ver aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós podemos ver aqui, eles dirigindo a quem? A igreja, né? E ele escreveu uma carta antes, vamos lá. Vamos aqui ver um versículo aqui, um versículo que dá uma conotação, que dá uma informação de que ele escreveu algo antes dessa carta que nós estamos lendo aqui agora. Vamos lá. Na minha carta vos escrevi que não tivesseis familiaridade com os impuros. Na minha carta vos escrevi. Quer dizer, dá uma ideia aqui que Paulo, antes de escrever essa carta, já tinha escrito outra que não consta aqui no cânon. Tá? E Paulo visitou aos irmãos lá da cidade de Coríntios 2 vezes. Consta também no Atos dos Apóstolos, né, que foram 2 vezes que Paulo visitou a igreja de Corinto. Quando se fala igreja, pessoal, é bom sempre lembrar. Igreja vem do latim ecclesia, que quer dizer assembleia, quer dizer congregação. A igreja sempre é o juntamento do povo de Deus, daqueles que são servos de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre você tem que ligar. Falar igreja está se referindo a um grupo de pessoas que seguem a Jesus Cristo, que é o corpo de Cristo na terra. Então, o corpo não é só um membro. O meu corpo não é só uma mão. O corpo são formados de membros. E que se a igreja de Jesus é o corpo de Cristo, logo, igreja é o conjunto, ou seja, o ajuntamento, a assembleia, a congregação. Entendeu? Tem muitas pessoas que estão dizendo assim, que igreja é individualmente a pessoa. Nós somos o templo, o santuário de Deus. Seu templo e o santuário de Deus é uma coisa. Agora, igreja é outra coisa. É o grupo dos santuários. É o grupo daqueles que são de Jesus. Não vamos confundir e nem sermos confundidos e nem sermos enganados. Vamos raciocinar, porque Deus nos deu a mente para raciocinar, para pensar. E Paulo visitou a igreja de Corinto, quer dizer, ele não visitou só uma pessoa, visitou o grupo de irmãos que haviam se convertido a Jesus Cristo na cidade de Corinto. Paulo escreve a carta da lágrima. Olha aí, nós podemos perceber na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 3 e 4, vamos observar aqui a carta da lágrima que Paulo escreveu para Corinto, que não está inserido no cânon sagrado. Vamos lá. Capítulo 2, 3 e 4. Se vos escrever estas coisas, foi para que, quando eu chegar, não sinta tristeza precisamente da parte dos que deviam alegrar. Confio em vós que a minha alegria seja de todos. Foi uma grande aflição com o coração despedaçado e lágrimas nos olhos que vos escrevi, não com o propósito de vos contristar, mas fazer conhecer o amor todo particular que vos tenho. Se alguém causou tristeza, não me contristou a mim, mas de certo modo, para não exagerar a todos vós. Então você pode observar aqui que Paulo teve outra carta escrita para a igreja de Corinto que não consta. Né? Qual é o assunto da carta
aos 2 Coríntios. Qual é o assunto? Vamos resumir, porque são muitas coisas, né? Nós vamos resumir. Paulo, em primeiro lugar, ele fala do seu apostolado, né? Ele frisa o seu apostolado aqui no capítulo 1, versículo 12 e 13. Ele diz assim: a razão de nossa glória é esta: o testemunho da nossa consciência de que, no mundo e particularmente entre vós, temos agido com santidade e sinceridade diante de Deus, não conforme o espírito de sabedoria do mundo, mas com socorro e graça de Deus. Em verdade, não vos queremos dizer coisa alguma diferente da que ledes em nossas cartas. Olha ele, citando cartas no plural. E que compreendeis e espero que reconheçais até o fim. Em segundo lugar, as instruções para a coleta para os pobres da igreja de Jerusalém. Isso nós vamos ver aqui no capítulo 8. São os assuntos principais. Tem vários assuntos aqui. A afirmação dele nessa carta, nós podemos ver a afirmação dele sobre o apostolado dele. Ele diz aqui, no capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios, versículo 1 a 3, desejamos dar-vos a conhecer, irmãos, a graça que Deus concedeu às igrejas de Macedônia. Em meio a tantas tribulações com que foram provadas, espalharam generosamente e com transbordante alegria, apesar da sua extrema pobreza, os tesouros de sua liberalidade. Sou testemunha de que, segundo as suas forças, e até além dessas forças, contribuíram espontaneamente e nos pediu com muita insistência o favor de poder associar este socorro destinado aos irmãos. Então, aqueles que têm dúvida quanto à assistência social que a Igreja de Jesus Cristo tem que prestar aos necessitados, aos pobres, se alguém tem dúvida, aqui no capítulo 8 da carta de Paulo aos Coríntios, nós podemos ver uma doutrina explícita pela parte do apóstolo São Paulo, exemplificando dentro da igreja de Coríntios a maneira com a qual a igreja teria que ser durante toda a sua trajetória aqui na Terra. Quer dizer, não é só quando vocês podem observar que quando os discípulos, nosso Senhor estava lá no deserto com Jesus, né? E teve um momento que as crianças começaram a chorar, e o Senhor fez a multiplicação do pão. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos precisar do pão material. Isso é um fato que você não pode deixar de encarar. Você pode ver isso, é explícito também na oração do Pai Nosso, quando nosso Senhor ensinou-nos a fazer o pedido ao Pai das nossas necessidades. E logo no começo diz, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sempre quando se falar em pão, em carência, em necessidade da igreja, você não pode colocar isso isolado. Quando se fala em pão, quando fala em caridade, quando fala em coleta para os pobres de Jerusalém, você tem que sempre associar essas informações da palavra de Deus, explícita aqui no capítulo 8 da carta aos Coríntios, com aquela palavra que o nosso Senhor diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor, na oração do Pai Nosso, ele não colocou o pão nosso cada dia em primeiro plano. O que ele colocou em primeiro plano? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, tanto o pão espiritual, que é Jesus, quanto o pão material, que são as nossas necessidades, a nossa carência aqui neste mundo, tanto um quanto o outro, nós temos a necessidade. Sendo que temos que priorizar o reino de Deus. Entendeu, pessoal? Temos que priorizar o reino de Deus. Não é você entrar em desespero na hora que você nota que as coisas estão faltando, não só o pão, mas as coisas necessárias para a sua subsistência. Você tem que dobrar o seu joelho e, ó Senhor, tem de piedade de mim, clamar a Deus, né? Clamar a Deus, em nome de Jesus. O nosso Senhor, Zilda, por favor, levante lá, por favor. Pegando as duas mãos com a porta, tá?
bem devagarzinho, essa porta aí, por favor, em nome de Jesus. Então, pessoal, Deus, Ele nos ensina através da escrita de Paulo. Pode levantar mais. Ele nos ensina através dos ensinos de Paulo que temos que prestar atenção na carência daqueles que necessitam. Assim seja. E, em terceiro lugar, a polêmica defesa do apostolado. A polêmica defesa. Porque, note bem, pessoal, por que Paulo, o apóstolo, nós temos que esperar o carro passar, né, pessoal? Esse aí, Santo Amaro aqui, meu Deus, só Jesus, né? Zilda, por favor, levanta mais um pouquinho aquela porta lá, mais 3 palmos para cima, acima daquela placa lá, por favor. Eu tenho tudo aqui automatizado, né, pessoal? É complicado, né? Muito complicado, mas é assim mesmo, essa obra é assim, né? Essa obra é assim. Nós estamos aqui na beira da rua, né? Tem esses carros com alto-falante falando, e desconcentra isso aí, né, pessoal? Chega a pessoa para pegar a informação, entendeu? É tremendo o negócio. É só Jesus com a misericórdia tem que ter uma paciência do céu. Porque às vezes vocês entendem por que nós fechamos a porta. No instante que eu pedi para a filha de Deus abrir a porta, já veio uma pessoa pedindo informação. Tanto lugar nesse Santo Amaro para pedir informação, que é logo na hora da celebração. É uma coisa espiritual para atrapalhar, pessoal. Essa é para atrapalhar. Misericórdia, meu Deus do céu. Entendeu? Olha, por isso que quando nós vamos falar aqui na palavra, nós pedimos para desligar o celular, para não falar no meio da celebração, entendeu? Porque desconcentra. Por quê? Nós estamos ministrando aqui a palavra de Deus, está entendendo, pessoal? Estamos ministrando a palavra de Deus. Então, a pessoa falou, o telefone tocou, aí um abraço, aí já era. Entendeu? Desconcentra tanto aqueles que estão prestando atenção, quanto nós que estamos aqui numa sequência da homilia. Aí desliga a entonação da palavra e atrapalha isso aí. Não é que nós somos chatos, não é isso. É que tem que ser assim, entendeu? Tem que ser dessa forma, entendeu? Nós não queríamos que, no momento que nós estivéssemos ministrando a palavra, tivéssemos que interromper para solicitar alguma coisa, mas aqui é assim. Aqui funciona desse jeito, entendeu? Porque se nós tivéssemos assim, pessoas atentas ao que nós estávamos falando, só com o sinal a pessoa já agia, mas a gente faz o sinal, a pessoa não entende, aí o que nós vamos fazer? Aí nós temos que chegar e falar verbalmente, falando, entendeu? Porque esse trabalho de libertação, ele é assim, de que aqui é uma igreja de libertação. Então, quando se trata de libertação, o inferno se opõe contra nós, em todos os aspectos, de todas as maneiras. O inferno se opõe. Por isso que este ano tem sido tão forte a nossa luta contra o inferno, contra Satanás, contra os principados das trevas, que nós já estamos orando a Deus. No início do ano 2015, nós vamos começar as 13 quedas das muralhas do inferno. Tá ligado? Eu falei, foi domingo passado, foi domingo ou quarta-feira passada, pela primeira vez, ou sexta, eu falei, nós vamos começar o ano 2015, tá? Com a queda das 13 muralhas do inferno. Eu quero ver se você não vai ter vitória. A vitória vai ser grande na sua vida, porque nós vamos pedir a Deus para colocar as 13 muralhas do inferno cair lá no inferno, na cabeça do Satanás, em nome de Jesus. E assim nós vamos ter a vitória. 13 muralhas do inferno vai cair, porque eu já estou pedindo no monte, vai tombar na cabeça do capeta, em nome de Jesus. Assim seja, e tem que ser assim, para você ter a vitória de Deus na sua vida, e você vai ter a vitória, porque nós vamos conseguir. Então, vamos lá, recapitulando. O assunto que resume aqui é a segunda carta aos Coríntios. Primeiro, Paulo, ele defende o seu apostolado. Segundo, as instruções da coleta para os pobres da igreja de Jerusalém. E terceiro, a polêmica defesa do apostolado de Paulo. Vamos ler aqui o capítulo 10. O capítulo 10, que diz assim: eu, Paulo, vos exorto pela mansidão e bondade de Cristo. Eu, que me mostro humilde quando estou entre vós, mas quando longe, sou ousado convosco.
Peço-vos que, quando eu estiver presente, não me veja obrigado a usar a minha autoridade, que pretendo realmente usar com certas pessoas que imaginam que nós procedemos com intenções humanas. Convém lembrar aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia em profusão ceifará. Você vai anotar o seguinte aqui, você vai observar o seguinte, por que que Paulo ele procura discursar com a igreja de Corinto, só defendendo o apostolado dele? Porque Paulo, ele fora um perseguidor da igreja de Jesus. E quando ele se converteu, o encontro dele com o nosso Senhor no caminho de Damasco, como está registrado, ele passou 3 anos lá no Monte da Arábia, se consagrando ao ministério da palavra. Tá? E o próprio apóstolo São Paulo, na carta que nós haveremos de ler na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre a parte de Paulo aos Gálatas. Logo no primeiro capítulo aos Gálatas, ele diz, olha, eu não fui em Jerusalém para ter com aqueles que antes de mim já eram apóstolos. Quer dizer, o apostolado dele foi um chamado direto de Deus. Ele não foi lá para receber benzimento dos apóstolos São Pedro, São Tiago, João, os demais. Não, ele não foi lá. Deus o chamou e chamou para ele ser o pregador dos gentios. Então, esse apostolado do apóstolo São Paulo tinha restrição. Tinha alguém que estava falando, esse daí, ele não é apóstolo, não. Ele não estava em Jerusalém e perseguia a igreja de Deus. Mesmo Paulo convertido, mesmo os milagres sendo operados através do ministério do apóstolo São Paulo, que é um ministério que cresceu mais do que o apóstolo São Pedro. O apóstolo São Pedro, que recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo a palavra, apacenta as minhas ovelhas. No entanto, o ministério do apóstolo São Paulo foi muito mais extenso, com muito mais frutos do que o apóstolo São Pedro. Isso é obra de Deus, pessoal, porque Deus dá os dons a quem Ele quer, a quem Ele escolhe, a quem Ele acha por bem fazê-lo. Então, Paulo teve o privilégio de ser usado mais com ênfase, com mais desempenho e mais empenho no seu ministério do que o apóstolo São Pedro e os demais de Jerusalém. Mas existia alguém lá em Coríntios que estava assim, falando no meio da igreja, censurando o apóstolo São Paulo. Ele, antes dele se converter, ele era perseguidor da igreja, ele estava puxando uma carta com o sumo sacerdote para matar. Então, Paulo está aqui dizendo, porque ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos, quer dizer, Paulo estava mostrando a fé dele, viu? Nós aniquilamos todo raciocínio, todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, cativamos todo o pensamento e reduzimos a obediência a Cristo. Estamos prontos também para castigar todos os desobedientes, assim for prever. Quer dizer, Paulo estava me dando uma advertência, olha, aquele que se rebeliar contra o meu ministério, contra o meu apostolado, eu vou tomar atitude. Eu vou juntar os irmãos aí com a igreja e vou tomar atitude. Paulo está querendo dizer isso aí. Julgais as coisas pela aparência, quem se gloria de pertencer a Cristo, considere que como ele é de Cristo, assim também nós o somos. Assim é que o meu orgulhasse um pouco em demasia de autoridade que o Senhor nos deu para a vossa edificação e não para a vossa ruína. Você vê que o discurso aqui é um tom ameaçador. A quem? Aos críticos do ministério dele. Então, ele não somente defende, como também impõe. Olha, o meu apostolado é uma coisa, não está falando isso de vaidade. Paulo não estava dizendo, porque ele mesmo diz nas cartas, ele diz assim, porque eu não tenho que me gloriar a não ser na cruz de Cristo. Na própria carta aos Coríntios, ele diz isso. Eu não tenho que me gloriar a não ser na cruz de Cristo. Então, Paulo não estava impondo assim o apostolado dele com um ato de vaidade, mas era porque havia pessoas que estavam criticando, mesmo ele sendo usado por Deus, mesmo o ministério dele crescendo. Em 14 anos, ele evangelizou o mundo inteiro naquela época. Veja, num tempo que não tinha absolutamente nada do que nós temos hoje, Paulo conseguiu evangelizar todos os continentes ali
período de 14 anos, ministério que Deus fez crescer, é igual a promessa que fez para Abraão, cumpriu-se na vida do apóstolo Paulo. Nós vamos continuar falando sobre as epístolas de Paulo. Na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre a carta de Paulo aos Gálatas, que nesta carta de Paulo, ele fala sobre a lei e a graça. Entendeu? Porque alguns irmãos estavam lá no meio da igreja, né, da Galácia, dizendo que o povo de Deus teria que praticar a lei, e Paulo dá um ensino, e nós vamos ver esses ensinos na próxima quarta-feira, a continuação sobre as cartas de Paulo. Lembrando que sexta-feira nós vamos estar aqui na grande celebração da queima do mal. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, estou pedindo a Deus no monte para o Senhor derramar o fogo dos céus nessas celebrações de sexta-feira para queimar o mal na vida daqueles que colocaram os pés aqui no santuário, em nome de Jesus, nosso Senhor. E no domingo, às 9h30 da tarde, sexta-feira, 9 da manhã, 3 da tarde e 18 horas. 9 da manhã, 3 da tarde e 18 horas. No domingo, a aliança do amor. Nós estamos falando sobre aliança, sobre pacto, sobre conselho. No domingo, às 9h03 da tarde. E, lembrando que na terça-feira é o dia da penitência, né? O dia da penitência, em nome de Jesus, eu vou estar subindo o monte, pedindo e intercedendo pelas pessoas que estão no exorcismo, e nós estamos intercedendo por essas pessoas em nome de Jesus, o nosso Senhor. E eu quero lembrar para os nossos irmãos, aqueles, né, aos nossos irmãos, aqueles que fazem parte da missão da fé, aqueles que fazem parte da missão da fé, se você não compareceu nesta consagração do dizimista de outubro, né? Se você não compareceu, estou falando com os nossos irmãos da nossa igreja, os devotos da nossa comunidade, da missão de Yahvé, se você não compareceu para consagrar o seu dízimo, você vá ao Banco Itaú e coloque lá, e entre em contato conosco para o seu nome ser colocado no livro dos dizimistas que estão aqui, né? Então vamos apresentar a Deus. Então você não pode esquecer que os nossos compromissos ficaram muito pesados, né? E nós precisamos desse amor, né? Você depositar o seu dízimo no Banco Itaú, agência 0160, conta corrente 55839-1. Banco Itaú, agência 0160, conta corrente 55839-1. Você, ao depositar o seu dízimo na conta da igreja, você entra em contato conosco, tá? Entre em contato conosco pelo telefone 2597-6926, ou então você, ao comparecer no santuário, você, olha, eu coloquei, traz o papelzinho, para nós colocarmos o seu nome aqui no livro do dizimista, porque em todas as celebrações, nós apresentamos a Deus estes nomes, tá? No início de cada mês, eu levo todos estes nomes para o monte, para Deus abençoar a vida financeira de vocês, que ajudam a manter este santuário com as portas abertas em nome de Jesus. Hoje nós vamos fazer a grande consagração dos dizimistas no dia de hoje, e ainda na sexta-feira, né, aqueles que não vieram hoje, né, como nós havíamos falado, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Eu quero pedir a você que não está em tratamento espiritual, você que não está no tratamento espiritual, para você, em nome de Jesus, na terça-feira do jejum no monte, você vai estar intercedendo pela nossa igreja, tá bem, pessoal? Para Deus nos abençoar, que o inimigo tem lutado muito contra esse trabalho, contra a nossa vida, mas o Senhor tem quebrado muralhas do inferno, o Senhor tem quebrado muralhas, porque a oração da quebra das muralhas do inferno eu já comecei a fazer. Nós vamos começar em janeiro de 2015, que está chegando aí, né? Já estamos aí em outubro, né? O meu ano começa no dia 20 de outubro, já estou com a agenda de 2015, que é assim, dia 20 de outubro, dia do meu aniversário, é o dia que começa o novo ano para mim. Então, eu já estou com a agenda de 2015. Então, daqui a pouco vai ser o ano de 2015 mesmo. E nós iniciaremos aqui no santuário a queda das 13 muralhas do inferno. E nós estamos pensando em colocar até no jornal Folha de São Paulo, um anúncio dessa 300 que vai ser muito forte para quebrar qualquer inferno na vida de qualquer pessoa, em nome de Jesus, nosso Senhor. Mas como nós percebemos que estávamos tendo muita dificuldade para ministrar, para dirigir, estava muita dificuldade mesmo neste ano. Então eu comecei a fazer a oração da queda das muralhas do inferno. É coisa forte.
E Jesus já está nos respondendo, porque as muralhas dos infernos já estão tombando em nome de Jesus, nosso Senhor. E vai ter a oração da queda das muralhas do inferno, viu? As 13 muralhas do inferno no chão, em nome de Jesus, nosso Senhor. Deus vai colocar por terra, em nome de Deus. Assim seja, assim será, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Vandeiro de Melo, número 503. Eu sou o Bispo Afonso Querubim, que com muita alegria nós estamos aqui com vocês no Google, no Facebook, no Orkut e também no YouTube, né? No nosso canal Yahvé, onde já temos pessoas que estão agregadas, e você pode se inscrever também no nosso canal. Você que está aí nos assistindo em gravação em qualquer parte do Brasil ou do mundo, né? Você pode se inscrever no nosso canal, é só você clicar nessa parte que está aqui, essa parte aqui em vermelho, escrito inscrever-se. Você clicando ali, automaticamente você estará inscrito. E todas as vezes que nós colocarmos os vídeos aqui da nossa igreja, vai cair automaticamente aí no seu canal a palavra de Deus para abençoar a sua vida. Se você quiser entrar em contato conosco, missãoyahvé@gmail.com, missãoyahvé@gmail.com. Você pode também, no nosso site, www.missãoyahvé.com.br, você pode também deixar o seu pedido de oração, em nome de Jesus. E nós vamos levar o seu nome para o monte. Vai cair no meu e-mail, não vai nem cair no e-mail da igreja, vai cair no meu e-mail particular, que é daklove@hotmail.com. Você escrevendo o seu nome lá no site, no pedido de oração, então você enviando vai cair no meu e-mail para poder eu levar o seu nome para o monte, para Deus abençoar a sua vida. A qualquer momento eu vou estar por aqui trazendo para você a palavra de Deus. Eu quero dar um alô muito especial, com carinho, ao pessoal aí do Google, né? E às vezes nós convidamos o pessoal para o Hangout. O Hangout é a transmissão, aí às vezes a pessoa sai, mas aqueles que ficam ali nos assistindo, um abraço para você, viu? Pode mandar o e-mail que eu vou entrar em contato com vocês aí do Google, em nome de Jesus. Até o próximo encontro, em nome do Senhor.